A manhã entrou pela janela sem pressa, como se soubesse que o dia iria carregar uma decisão pesada desde o primeiro instante. O celular vibrou, intruso discreto, e a tela revelou uma frase que cortou o silêncio de forma seca, sem cerimônias. Não viria ao casamento. A segunda linha, crua como uma lâmina, não aceitava desculpas. Minha esposa não quer te ver. Não havia convite, apenas uma ordem gravada na luz fria do display. Eu guardei o aparelho na palma da mão por um instante que pareceu mais longo do que todo o último mês. As vozes da casa, que antes pareciam normais, o máquinas do chuveiro, o apito do leiteira, o zumbido constante do ar-condicionado, assumiram uma cadência estranha, como se cada som meditasse sobre a distância que criaram entre nós. Meu filho crescia, era agora uma figura de outra órbita, alguém que eu mal reconhecia nos textos curtos que trocávamos por meses. A mensagem não era apenas sobre o casamento. Era o reflexo de um afastamento que se inclinava para o definitivo. Levei a mão ao peito, tentando medir o peso que aquela simples linha de palavras carregava. O que aquela noite prometia não estava na gente que escolheria um parceiro, mas no passo seguinte, que eu ousaria dar ou não dar. Aquilo não era uma rejeição a um evento, era a negação de uma presença que sempre fora parte da minha vida. Eu poderia ter respondido, ter tentado atravessar a distância com palavras fáceis, gestos previsíveis, desculpas que soassem como música. Em vez disso, ficou o silêncio, que às vezes parece mais eloquente que qualquer discurso. No silêncio, ouvi um ruído novo surgir de dentro da casa, algo que não vinha da rua nem da cozinha. Era o som das decisões tomando forma, o tic-tac silencioso de um relógio que não marcava apenas o tempo, mas a direção que minha vida poderia tomar a partir dali. O mundo, que sempre parecia estar ali para me confirmar, de repente parecia estar de costas para mim, como se eu tivesse virado a página de um capítulo importante sem perceber. E ainda assim, em meio ao ruído do que não era dito, a ideia de que eu não era mais necessário para aquela história pairava sobre mim como uma névoa pesada. Foi então que, num impulso que chegou sem alarde, uma decisão parecida com uma lâmina atravessou minha mente. Fechei as contas do dele. Não era raiva, nem uma tentativa de retaliação. Era uma tentativa de cortar um elo que eu reconhecia, de certa forma, como um perigo para ambos. A possibilidade de que minha presença se tornasse uma sombra opressiva na vida dele e de quem ele escolhesse para compartilhar seu futuro. Fechei as contas do filho não por crueldade, mas por um cálculo sombrio. Se ele precisava da distância para caminhar, então eu lhe daria esse espaço, ainda que a cada clique eu ouvisse meu coração cair um pouco mais na própria conta de remorso. O gesto ocorreu de modo quase invisível, sem alarde, como se eu estivesse apenas varrendo uma poeira que não pertence mais à casa. Entre as opções que encontrei naquela manhã, escolhi a mais silenciosa, sem explicações, sem confrontos, sem mencionar o que seria dito. As telas escureceram. Uma confissão silenciosa piscou no monitor, que eu não ousaria contestar, que eu apenas deixaria seguir o fluxo do que já parecia ser inevitável. O saldo, o fluxo, as notificações, tudo aquilo que de alguma forma poderia manter ou desfazer uma história, foi de algum modo desmontado, linha por linha, sem alarde, sem drama, apenas com o peso de uma decisão que não admitia volta. À medida que o dia avançava, o ar ao meu redor ganhou uma densidade diferente, como se cada respiração fosse precisa, medida, quase ritualística. Eu andava pela casa com a sensação de que o silêncio não era apenas a ausência de som, mas a presença de algo que ainda não pude nomear com exatidão, uma verdade que precisava se firmar, mesmo que o preço fosse alto demais. O mundo exterior parecia continuar de modo cruelmente routine, com as pessoas ocupadas em seus compromissos, enquanto eu mergulhava em uma cavidade interna onde cada memória, cada conversa, cada riso perdido se acomodava como quem guarda objetos que não vão mais caber em casa. A curiosa violência de um gesto quieto começou a me acompanhar. O método com que escolhi apagar uma parte da minha conexão com ele, com a vida que um dia sonhávamos partilhar, tinha o seu próprio eco. Não era vaidade nem orgulho, era a tentativa de impedir que o passado, mesmo sem a minha anuência, decidisse o que o futuro poderia ou não permitir. Eu,
que sempre fui um observador contido do que me cercava, agora me vi moldando à distância, como quem decide a altura de um degrau para a próxima etapa de uma longa escada. E cada degrau que eu tramava era uma lembrança que insistia em aparecer. As noites de conversa até tarde, as perguntas sobre a vida, as expectativas de que o tempo curaria o que parecia irreparável. Com o dia avançando, o inédito daquele instante começou a pesar com mais intensidade. Não era apenas sobre um casamento que poderia nunca acontecer, nem sobre o que eu fazia com as minhas próprias finanças. Era sobre quem eu havia se tornando, sobre a fronteira entre a ternura de um pai que quer o bem do filho e a coragem de não ceder a uma presença que poderia, algum dia, se tornar uma prisão. A casa, que antes era símbolo de pertença, transformava-se em arena de perguntas sem respostas. Eu não sabia onde terminava a dor e começava a disciplina necessária para manter distância, mas sabia que a linha, uma vez traçada, não voltaria a ser a mesma. E então, o peso de uma manhã que começou tão silenciosa me deu, de presente duvidoso, um presságio. O mundo não iria parar para esperar que eu entendesse o que estava realmente em jogo. A vida dele, com seus sonhos e escolhas, seguiria seu curso, mesmo que eu não estivesse na plateia para vê-lo. O meu curso, por outro lado, precisava de uma mesma qualidade de silêncio, firme, contido, capaz de suportar o extraordinário sem fanfarra. Afinal, uma casa não é apenas o espaço onde vivemos, é também o conjunto de decisões que permitimos que o tempo nos imponha. No fim da manhã, um pensamento permaneceu suspenso como um argumento inaudível. O que vem depois de um afastamento pode ser tão devastador quanto o que está prestes a acontecer. Não era apenas sobre o casamento perdido ou a fatura de uma vida que se esvazia. Era sobre o preço de manter alguém ausente para proteger a própria história. E ainda que eu soubesse que a minha decisão não seria compreendida de imediato, não havia outra forma de seguir em frente sem fazê-la de modo que eu pudesse, ao menos, olhar para frente sem o peso de pedir permissão ao passado. O dia foi se fechando com uma lua que não queria nascer, como se o céu inteiro se preocupasse com o que ainda não tinha sido dito. E no silêncio que se instalou na casa, ouvi um último ruído. Não o da televisão, nem o do carro passando na rua, mas o de uma porta que rangeu levemente, como se alguém tivesse passado pela soleira sem anunciar. Não era barulho suficiente para explicar tudo, mas suficiente para que eu soubesse que o mundo, de certa forma, já não voltaria ao mesmo lugar. O que eu fiz, o que deixei de fazer, começava a ter consequências próprias, que não cabiam mais apenas entre quatro paredes. No dia seguinte, eles apareciam na minha porta. Mas essa é outra linha de tempo, outra respiração, outro trecho que ainda não enviei. Por ora, fiquei com a memória da manhã, o peso que cada decisão carrega, o silêncio que se faz quando não há retorno, a certeza de que alguém, em algum ponto da vida, precisa caminhar para além da própria sombra. E eu, com meus passos contidos, fiquei esperando o que viria a seguir, sem prometer nem negar nada, apenas pronto para enfrentar o que a próxima noite trouxesse. A casa respirou fundo quando a campainha tocou pela segunda vez naquela manhã. Não houve pressa, apenas um silêncio que parecia pesar no ar como uma cortina úmida. Eu abri a porta e encontrei-os ali, o filho que cresceu com o meu nome ainda preso à garganta dele, e a mulher que o acompanhava, tão próxima dele que parecia ter encontrado em seu olhar o ponto de equilíbrio entre desejo e repulsa. Ele não sorriu, ela não piscou. O mundo, que até então parecia andar em orientações claras, mudou de direção no instante em que eles cruzaram o vão da porta. Entraram como quem chega a um território já reconhecido, mas carregado de novas leis. A madeira do corredor rangeu sob as solas, como se as tábuas tivessem guardado uma lembrança antiga de nós dois, um passado que insistia em não dissolver-se. O ar da sala de estar trazia o cheiro de café esfriando e de uma vergonha que não cabia em palavras. Sentaram-se sem cerimônia, um pouco afastados, como se tivessem vindo não para conversar, mas para medir onde cada um poderia ficar sem derrubar o que restava em equilíbrio precário. O filho ergueu o olhar, a boca movendo-se antes que o som saísse, como quem quer que as palavras ganhem asas antes de tocar o chão. Não havia convite,
apenas a presença de uma verdade que não cabia mais em sorrisos. Pai, disse ele sem caminho de volta, quisemos falar sem ruídos. A voz dele carregava a firmeza de quem decidiu por conta própria aquilo que, talvez, já tinha sido decidido de antemão pelo destino. Sua esposa ficou quieta, os olhos imóveis, como quem sabe que o silêncio pode ser mais contundente do que qualquer palavra. Ela quebrou o pacto de silêncio com um gesto mínimo, bagunçou as alças do casaco, olhou para mim com uma dignidade que não aceitava vulnerabilidade e disse sem abrir a promessa: não é sobre você, não é sobre o que você fez ou deixou de fazer, é sobre o que eu aceito ou rejeito na minha vida. A frase caiu na sala como uma pedra que não precisava de água para se tornar irreversível. O filho, por sua vez, ficou com os ombros tensos, os dedos entrelaçados na intensidade do peso que carregava. Não havia raiva explícita, apenas a verdade nua. O casamento era um território que eu não visitaria mais, e a mulher que o acompanhava não desejava minha sombra ali. Eu ouvi, em silêncio, os ecos do meu próprio passado se empilharem como caixas velhas no porão. As discussões sobre escolhas, a violência contida de um orgulho que não admite falhas, a sensação de que, de algum modo, eu havia falhado na delicadeza de entender que amor não é comando. Não respondi de imediato. Minha boca ficou seca, a língua parecia presa a uma fita de não dito. Em vez de palavras, escolhi o caminho do silêncio que, naquela casa, tinha o peso de uma sentença de distância. A cada respiração, percebia o espaço que se abria entre nós, uma fenda que poderia se tornar um abismo ou uma ponte se alguém aceitasse atravessá-la sem receio. Foi ele quem quebrou o ritmo do encontro, não com laudos anúncios, mas com uma franqueza que cortava mais fundo do que qualquer acusação. Nós queremos começar de novo, disse, quase sussurrando, sem que você precise fazer parte disso como alguém que ainda precisa justificar quem é para quem. Não viemos pedir dinheiro e nem reclamar o que já foi feito. Viemos dizer que queremos construir algo que não tenha você como referência constante. A frase não era um pedido, era uma declaração de independência que eu, de alguma forma, já havia pressentido no ar, mesmo que não quisesse admitir. A esposa dele, que até então guardava o silêncio como quem guarda uma resposta, moveu apenas o olhar para mim. Não havia inimiga declarada ali. Havia uma diferença de espaço e tempo entre nossas histórias que não tolerava aproximação sem consequências. Quero que ele veja o que é viver com escolhas próprias, disse ela, apontando o próprio peito, como se ali estivesse a bússola que os guiaria. Quero que ele aprenda a conviver com a ideia de que o passado não pode ditar tudo o que o futuro pode trazer. E ao terminar, encurvou os ombros num movimento que parecia dizer: isto é tudo o que podemos oferecer agora. Eu, que sempre fui reputado pela contenção, senti o peso da minha decisão anterior tornear-se em uma espécie de silêncio pesado, quase material. A cortina parece entremeluzir diante de mim, e o mundo lá fora, com as suas rotinas, continuava como se nada tivesse mudado, enquanto aqui dentro uma linha invisível se desenhava com sangue frio. Distância pela própria vontade, sem resgate, sem garantias. O que eu fiz? Fechei as contas dele, fechei as portas da minha própria participação. Não era mais apenas uma manobra de proteção. Era uma declaração de que o passado, por maior que tenha sido o afeto, precisa de espaço para respirar, ou ele falha como memória. Quando o tempo pareceu suspender-se, o filho abriu uma mala discreta que levava ao lado, sem alarde, retirando de lá um envelope pardo que parecia ter viajado pelas mãos de alguém que conhecia a pressa do destino. Não era dinheiro nem documentos. Era uma carta de apresentação, uma espécie de carta de intenções para uma vida que eles estavam prontos a construir sem a presença de quem os ajudou a nascer. Ele me entregou o envelope com firmeza, sem olhar nos meus olhos, como se dissesse: este é o nosso começo, você não interfere mais. Eu recebi o papel entre as linhas das palmas das mãos e o peso foi imediato, como se um mundo inteiro tivesse sido comprimido em uma folha de papel comum. Não o abri ali. Guardei-o por entre as costuras da minha memória, mesmo sabendo que a leitura seria inevitável mais tarde, quando a casa pudesse acomodar o que viria depois. O som da porta fechando-se ao deixá-los à minha frente se fez ouvido no corredor.
Uma batida grave que parecia marcar o compasso de uma nova música. Não mais a música da casa antiga, mas aquela que o futuro começava a compor sem minha orquestração. Eles partiram com um silêncio que não era vencimento nem derrota, apenas o respeito áspero pela distância que agora existia entre nós. Eu os vi atravessar a varanda, o sol tocando a curva de seus ombros, e por um instante senti o peso de ter escolhido não ser parte do dia seguinte que eles viveriam juntos. A porta ficou atrás deles como uma sentença recém-sentenciada. O que fica do meu mundo é o que eu decidi manter, o que escolhi deixar de lado para que a vida pudesse seguir adiante sem a minha mão como guia. O envelope repousou na minha mesa, sob a sombra de uma lâmpada que oscilava como se estivesse respirando comigo. Eu o observava apenas, sem a pressa de abrir o conteúdo, deixando que a curiosidade amadurecesse com o tempo. Hoje, naquele instante, eu sabia que havia ganho a paz de um tipo estranho, o silêncio que não pede, que não implora, que simplesmente deixa claro que algumas rotas não convivem com a minha presença, não porque eu seja impedimento, mas porque são caminhos que precisam de espaço para brilhar por si mesmos. E ainda assim, no interior de mim, algo tremia. A pergunta antiga, dolorosa, sobre até que ponto o amor de um pai pode ir para proteger quem escolhe seguir sem ele, e se ao fazê-lo, ele não acaba perdendo o direito de estar presente quando a escolha finalmente precisa de ser compartilhada. Essa noite, a casa ficou maior do que o chão que pisa. O vento atravessou as frestas das janelas e trouxe comigo o perfume de um futuro que não requereria minha assinatura para existir. E, enquanto eu me acomodava na cadeira, o envelope intocável parecia me observar, como se soubesse que eu ainda abriria, mais cedo ou mais tarde, as páginas que contêm o que ficou por dizer. O peso da decisão anterior não ficou menor. Ele apenas ganhou um novo contorno, a forma de uma pergunta que precisaria de uma resposta que eu ainda não tinha coragem de dar. E o que vier pela frente, eu saberei, quando o tempo escolher o momento certo para erguer a próxima vela neste navio que, de tanto segurar firme, começou a entender que a maré não é sua, mas de todos que ousam navegar. A noite caiu como uma cortina pesada, mas de tecido diferente, não opaco, quase translúcido, que deixa ver a forma das coisas sem explicar. A luz da lâmpada tremia sobre a mesa e o envelope repousava ali, um objeto simples que, de tantas formas, carregava o peso de uma decisão que não teria mais volta. A curiosidade não era mais uma chama, era uma maré que empurrava meu silêncio para o fundo de um mapa esquecido. Eu não o abri, não ainda. Deixei que a curiosidade se acomodasse em uma gaveta da memória, onde, supunha, haveria de adormecer o suficiente para não me acordar com ruídos desordenados. O dia seguinte, porém, começou com o mesmo ritmo cauteloso das águas em repouso. Não há pressa quando o oceano sabe que uma tormenta pode nascer a qualquer hora. A casa manteve o silêncio de quem sabe que certas palavras, uma vez ditas, não voltam a ser apenas palavras. A cada respiração, eu ouvia o mundo ajustar o passo, como se alguém tivesse movido peças de um jogo antigo sem me avisar. Os móveis pareciam conservar a respiração de quem ficou para observar, não de quem partiu. E ali, diante da mesa, o envelope permaneceu com a calma obstinada de quem não precisa de testemunhas para existir. Eu tremulei ao pensar na carta que lá poderia estar, não por curiosidade mórbida, mas pela certeza de que aquilo que eles haviam decidido não dizia apenas respeito a mim. Dizia respeito a um tempo que ficou para trás, a uma memória que ainda respirava em cada canto da casa e a um futuro que eles estavam decidindo construir sem minha participação direta. Fechei os olhos por um instante, tentando medir o silêncio com precisão, como quem calibra um enforcador de vento para não desabar diante de uma rajada inesperada. O trabalho do dia se desenrolou sob a névoa dos pensamentos que não queriam se dissolver. O mundo lá fora continuava, com as vozes de vizinhos, o som distante de um carro passando, o zumbido dos aparelhos, tudo em um compasso que parecia acompanhar o meu próprio cansaço. O cansaço de saber que o meu lugar na história deles não era mais o mesmo, que o meu rastro poderia se tornar apenas uma lembrança segura para não ferir, para não provocar novos choques.
A cada minuto, o envelope no canto da mesa parecia ganhar densidade, como se a própria madeira de serra que o produziu tivesse colocado nele uma assinatura invisível. À medida que a tarde empurrava a luz para o chão, ouvi novamente a voz que me tentava dizer que tudo aquilo não era apenas sobre quem eles escolheram ser, mas sobre quem eu estava me tornando para poder suportar ver o mundo seguir sem mim. O peso da decisão anterior, que já me acompanhava como uma sombra firme, parecia se desdobrar em novas camadas. Não apenas uma distância física, mas uma distância emocional que poderia se transformar em uma nova forma de existência. Uma vida em que eu não era a referência, não era o centro, não era mais o senhor das portas abertas. E mesmo assim, a verdade surgia com uma clareza áspera. Nada de mal havia na ideia de afastar-se, desde que esse afastamento fosse também o exercício de um cuidado maior com a própria paz. O envelope continuou ali, imóvel, como quem sabe que sua hora chega quando o coração do portador estiver pronto para ouvir o que ele tem a dizer sem fórmulas. O que dizia? Não imediatamente. Primeiro, tudo que não precisa de palavras demorou a respirar na sala, o ranger leve da cadeira, o clique longínquo da persiana ao vento, o odor de café que se desfazia no ar, misturado ao cheiro de tinta antiga das páginas que poderiam estar dentro. Eu não abri. Não naquela hora. Guardei a respiração, deixei que o tempo fosse o único que poderia revelar o conteúdo sem pressa. As sombras que se formavam na parede, ouviu-se o chamado de uma decisão que não precisava de ruídos para ter peso. Eu não iria atrás de velhos rituais de reconciliação, nem de explicações que parecessem redimir o que já havia sido dividido pela própria lógica da vida. Em vez disso, encontrei uma distância que prometia ser resistente, mas que, dentro de mim, permaneceu também como uma promessa de olhar adiante sem negar o passado que nos moldou. O silêncio, que antes parecia um vazio, transformou-se numa espécie de lume brando, não para iluminar uma porta que já não se quer abrir, mas para guiar a mim mesmo por um caminho de aceitação. Quando a tarde tentou terminar, o portão da casa rangeu como quem anuncia a chegada de uma visita que não se sabe se é bem-vinda ou não. Não era a família que voltava, era apenas a consequências do que havia sido feito. O envelope repousando intacto, ainda fechado, ainda aguardando o momento em que eu romperia o selo não por curiosidade, mas por necessidade de entender como o meu mundo poderia continuar sem o meu próprio comando. Eu, que sempre fui um observador contido, senti essa nova forma de vigilância. Não sobre eles, mas sobre mim. Uma vigília para não permitir que a minha voz, que tanto protegera, se tornasse apenas uma lembrança vazia em um futuro que não me aceitasse. À noite, o silêncio não ficou apenas no ar. Ele se tornou uma espécie de testemunha invisível, guardando cada respiração, cada batida de coração que parecia estar em compasso com o espaço entre eles e eu. O envelope, ainda intocado, parecia sussurrar uma provocação calma. Este é o começo de uma nova retirada, não de uma derrota. E foi nessa linha tênue que encontrei uma nova maneira de entender o meu papel. Não como o guardião da casa que já não pertence a mim, nem como o espectador que observa uma vida alheia, mas como alguém que reconhece a necessidade de existir de forma diferente para não esmagar o que ainda pode existir. O peso da noite não foi apenas o peso de uma decisão tomada. Foi o peso de uma compreensão que cresce lentamente, como um casco que se endurece ao longo das marés. Eu precisava aprender a ouvir sem interromper, a permitir que o futuro se escrevesse com a caneta deles, não com a minha. O envelope continuou ali, uma promessa marcada pela firmeza de quem sabe que as palavras podem ser armas, podem curar, podem afastar. Eu ainda não havia decidido abrir, mas começava a entender que a leitura não seria apenas para conhecer um desfecho, seria para reconhecer que o meu lugar, ainda que menor, caminharia ao lado deles, sem exigir que a história inteira girasse em torno do meu eixo. E, no entanto, a noite encerrou-se sem ruídos que dessem qualquer pista definitiva. Somente o som remoto das janelas, o suspiro de um copo esquecido na cozinha, o farfalhar distante de uma página de jornal antigo que alguém poderia ter deixado na carteira. E no centro de tudo, o envelope continuava ali, como um farol que não apressa o navio,
apenas aponta a direção segura para o que virá. Eu, por minha vez, não pretendia apressar a próxima vela nem reescrever o mapa. Eu pretendia aprender a navegar por um oceano que não era mais meu. Se, no tempo certo, as páginas seriam abertas, a leitura abriria uma nova forma de ser, não o retorno à velha ordem, mas a aceitação de que o amor, para durar, às vezes precisa aprender a não exigir presença constante, para que a presença que fica possa ser reconhecida de modo diferente. E assim terminou aquele dia, não com uma conclusão, mas com uma pergunta que insistia em ficar. Até que ponto o amor pode permitir que alguém cresça longe de você para que, quando o retorno for possível, ele aconteça de uma forma mais consciente e menos possessiva? O envelope esperava. Eu também esperava. E, entre dois mundos, o silêncio parecia respirar comigo, preparando o terreno para o momento em que, finalmente, eu romperia o selo e ouviria a verdade, que de algum modo já me transformava sem que eu tivesse percebido. O selo se rompeu, com um suspiro quase inaudível, como se cada fibra de papel tivesse segurado a respiração até aquele momento. A carta, dobrada em 3, abriu-se para mim de uma vez, revelando a caligrafia que conhecia desde que o mundo ainda cabia em meus ombros, uma mistura de pressa contida e cuidado medido. O papel cheirava a tinta fresca e a uma memória antiga que não queria adoecer, mas que, de vez em quando, precisava de ar para não morrer de desuso. Começou com uma introdução simples, quase tímida, que parecia pedir licença para existir. Pai, se você está lendo isto, é porque precisamos falar sem ruídos. E então, a voz que fatiou o silêncio surgiu em linhas claras, sem rancor, sem a chama de quem busca revolta, mas com a firmeza de quem escolheu um caminho diferente. Nós queremos construir uma vida que não precise do peso da presença contínua de alguém que já não cabe em cada foto, em cada rotina. Este casamento não é uma fuga, nem um abandono. É uma afirmação de que o nosso espaço precisa de fronteiras para poder respirar. Se você conseguir entender isso, talvez possamos encontrar um modo de manter a lembrança do que fomos sem sufocar o que estamos nos tornando. Havia no papel uma promessa de cuidado, entremeada por frases que pareciam resolver antigas tensões com uma delicadeza quase inesperada. Não pedimos que você mude quem é, nem que abandone o seu jeito de amar. Apenas que aprenda a medir o tamanho de sua própria presença, para que possamos existir sem que o nosso passado vire corrente de água que arrasta tudo o que tocamos. Não é sobre perdão que falamos, é sobre distância necessária para que o futuro possa ser algo além de uma repetição de velhos traços. A carta descrevia o desejo de que, quando nos encontrarmos, seja como adultos que escolheram caminhar lado a lado por uma hora, não como o homem que precisa de autorização para respirar, não como o filho que pede bênção, mas como dois seres que aprenderam a conviver com a diferença que separa, sem desejar apagar o que ficou. Ao ler as linhas, senti o peso de cada frase, como se cada palavra pesasse um pouco de culpa, uma culpa que não era minha, mas que de algum modo se tornou nossa quando nos movemos na mesma casa. Eles não me expulsavam, apenas deixavam claro que minha forma de estar poderia se transformar no obstáculo que tornaria impossível o sagrado. O deles nascerem juntos, o deles crescerem como uma dupla que precisa de silêncio para aprender a falar sem ferir. O que mais me tocou foi a repetição de uma ideia simples. O amor que hoje escolhem ter não é o mesmo que tivemos ontem. Ele amadureceu, pediu espaço, reconheceu que a presença constante pode, por vezes, esmagar quem já tem a própria história para contar. Entre as linhas, haviam palavras que pareciam cuidadosamente escondidas. Não fechemos portas por medo. Apenas as abrimos quando soubermos que não haverá tempestade que nos leve a naufragar. E mais adiante, se o nosso passado puder ficar quieto, nós podemos ouvir o que o futuro tem para dizer sem que a nossa lembrança o interrompa. A ideia de que o passado não é um peso a ser carregado, mas um solo fértil onde a casa ainda pode enraizar, surgiu com o cuidado de quem sabe que não há caminho sem lembranças, apenas caminhos que pedem outra língua para ser falada. Com o final da leitura, o envelope repousou em minhas mãos como uma peça que, por definitivo, não mais pertencia a mim.
A carta não exigia resposta imediata, anunciava apenas uma linha de tempo diferente, uma nova cadência que eu precisava aprender a seguir. Era, de certo modo, uma passagem de testemunho. Eles estavam prontos para caminhar sem o meu nome nos convites, para feitiçar o próprio destino sem depender da minha assinatura, para validar a vida que agora construíam. E apesar de toda a dor que sempre acompanhará a mudança, havia ali uma verdade dura que me empurrava para a frente. Cada pessoa que se dá a si mesma o direito de escolher o próprio ritmo é, no fim, uma forma de amor que não abandona o que ficou, apenas não o alimenta com a mesma fome de antes. Quando terminei de ler, o silêncio da sala parecia ter ganhado uma dimensão concreta, como se o ar tivesse ficado mais espesso para que eu pudesse ouvir o pulso da minha própria decisão. Não abriria outra porta de imediato, não ainda, mas reconheci ali uma nova forma de estar. Não como o guardião que vigia cada passo, não como o juiz que mede o quanto vale cada minuto ao lado deles, mas como alguém que, embora separado, ainda escolhe não apagar o que um dia nos uniu. A carta era, portanto, um mapa de distância com marcas de afeto, um manual para aprender a sobreviver ao que não depende da minha vontade, mantendo a dignidade de quem sabe que amor também é saber quando deixar ir. O envelope permaneceu fechado na mesa por mais tempo do que eu esperava, não por medo de enfrentar o conteúdo, mas porque eu precisava assimilar cada nuance. A noção de que a minha presença pode ter sido, para eles, um sinal de proteção que já não precisava ser interpretado como dono de destino. Que eu poderia, a partir dali, reconstruir minha própria casa, não com as tatuagens do passado, mas com a tinta que o futuro me oferecesse. E enquanto o crepúsculo envolvia a casa com sua pele azul escura, percebi que a leitura não era apenas um passo para entender o que viria, mas um passo para entender o que eu poderia ser sem eles. Não menos pai, não menos humano, apenas diferente na maneira de amar e deixar que o amor também encontre o seu próprio caminho. O silêncio voltou a preencher a sala como uma névoa calma, mas pesada, prendendo o ar entre os móveis e o corredor. A carta, ainda fechada dentro do envelope, parecia ter deixado de ser apenas papel para tornar-se uma espécie de bússola que apontava para um território que eu ainda não conhecia. Eu apeguei-me à ideia de que a distância, por algum motivo estranho, podia ser um gesto de cuidado tão verdadeiro quanto qualquer abraço que já tivera. Quando finalmente a promessa de abertura parecia se firmar no meu interior, li novamente as palavras do filho com a paciência de quem sabe que o tempo pode temperar qualquer ferida. Eles não solicitavam perdão nem janelas para reentrar na minha vida com a mesma luz de antes. Pediam espaço para respirar, para que o que os unia pudesse nascer sem o peso de uma sombra constante. A frase de que o casamento não é uma fuga nem um abandono, mas uma afirmação de que o espaço próprio é necessário para que cada um possa crescer, entrou em mim como um sinal claro. O amor, às vezes, não finda com um beijo de reconciliação, mas se transforma em uma proteção que não exige presença marcada em cada passo do destino. O pensamento sobre como responder cresceu devagar, quase sem ruídos, como o eco de uma vela que não se apaga diante da brisa. Eu não iria escrever de imediato. Não iria buscar resgatar vínculos que haviam se tornado, por escolha deles, parte de outra casa. Em vez disso, comecei a compor uma resposta em minha mente, uma carta que não deveria ser lida logo, que falaria menos de culpa e mais de respeito. Eu reconheço o direito de cada um de construir a própria vida. Eu aceito o desenho que vocês fizeram para o amanhã, e embora o meu coração ainda pertença à nossa história, eu não serei mais quem mede, com a própria presença, o ritmo do que vocês escolheram viver. Guardei a memória da carta como quem guarda uma bússola que não aponta apenas para o norte, mas para um modo de existir que não obriga ninguém a ser quem não quer ser. A ideia de que o passado pode permanecer sem dominar o silêncio do futuro começou a fazer sentido dentro de mim. Não se tratava de apagar lembranças, nem de apagar rótulos. Tratava-se de permitir que o tempo escrevesse a narrativa de cada um, sem que a minha assinatura fosse a tinta principal. A casa, que já parecia menos minha e mais um espaço compartilhado com ecos, ganhou naquele instante uma nova moldura, uma fronteira sagrada que não humilha nem exclui, apenas dá ar para respirar.
À medida que a noite se adensava, uma decisão silenciosa passou a se firmar no meu peito. Não interferir, não ligar, não aparecer, não exigir presença. Não porque desejasse castigá-los, mas porque, pela primeira vez, entendi que proteger o que ainda pode existir entre nós não requer a minha voz determinante em cada diálogo do coração deles. Eu, que sempre fui o espectador contido, abriria mão da cena que costumava ditar para que o futuro pudesse aparecer sem o peso do meu passado a guiá-lo. E se as palavras precisassem chegar a eles, que fossem com o cuidado de quem reconhece que o amor não é possessão, mas permitência. Quando o envelope finalmente repousou sob a mesa, eu prometi a mim mesmo que, um dia, talvez houvesse espaço para uma conversa adulta entre todos nós. Não para desfazer o que já foi, mas para aprender a conviver com as diferenças, sem que a nossa história tenha de ser um filme único, repetido em cada foto. A casa continuaria, claro, com seu zumbido de rotinas, mas eu saberia, a partir daquele momento, que há uma linha invisível que não deve ser cruzada sem necessidade. A linha entre estar presente por amor e exigir que a presença permaneça para sempre, igual ao que já se foi. Fechei os olhos por um instante e deixei que a respiração, lenta e constante, me lembrasse de que a vida pode continuar sem que eu a guie todo o tempo. O envelope, o passado, o rumor do futuro, tudo continuaria ali como um conjunto de marcos, esperando o momento certo para reescrever a história de maneira sutil. E enquanto o crepúsculo se dissolvia em tons de azul que pediam silêncio, comecei a aceitar a ideia de que o meu lugar agora era, ao menos por um tempo, longe do brilho de uma celebração que não era mais minha. Não por abandono, mas por um tipo de cuidado que só quem ama de verdade sabe conceder. Deixar ir para que o outro possa nascer de novo, sem o peso de uma presença que por muito tempo tentou ser o centro de tudo. O silêncio voltou a ocupar a casa como uma presença antiga, mas agora mais contida, mais preguiçosa com o tempo. As coisas não precisavam gritar para se fazer ouvir. Bastavam o ranger sutil das tábuas, o zumbido irrelevante de um rádio esquecido na gaveta, o alívio contido de apagar as próprias palavras antes de pronunciá-las. O envelope continuava ali, imóvel, guardando entre as dobras a promessa de uma nova distância que eu ainda não ousava medir completamente. Não era medo o que me segurava, era a certeza de que o peso daquilo que não se pode falar não precisa de vozes para se manter inteiro. Eu me levantei pela manhã sem pressa, como quem se apropria de uma nova rotina para que o coração tenha tempo de ajustar o ritmo. A mesa onde repousava o envelope parecia mais uma fronteira do que um tampo de madeira, um espaço entre o que fomos e o que ainda podemos escolher ser. Não o abri, não ainda. Decidi, com a mesma calma que reservaria um vinho raro, registrar em minha memória cada detalhe que pudesse, a qualquer instante, me fazer lembrar por que eu tinha escolhido não intervir. O chão fria, a luz que atravessava a persiana em feixes de cobre, o perfume de café que ainda escapava da cozinha, tudo isso compunha uma atmosfera que não precisava de palavras para existir. O dia correu com a cadência de quem sabe que o tempo não corrige nada quando alguém já decidiu caminhar sozinho. Os vizinhos discutiam sobre trivialidades. O trânsito imaginário da cidade soprava mortalmente nos cantos das ruas, e eu, ali, assistia a tudo como quem observa a paisagem de uma estação de trem sem saber se as portas abririam para quem chega ou para quem parte. Em meio a esse cenário, o envelope conservou-se como uma rocha no meio de um leito de rio, firme, silencioso, promissor apenas na sua insistência de permanecer. Eu o toquei apenas com a ponta dos dedos, uma curiosidade quase de madeira que toca uma fisga sem força para quebrar o silêncio. Não houve palavras que precisassem sair, nem gestos que pedissem explicação. Pensei muitas vezes na carta que o filho me mandara abrir quando achasse que eu estivesse pronto para ouvir, sem a necessidade de uma resposta imediata. E ainda assim, a ideia de que eu poderia de alguma forma entregar a ele e a ela uma mensagem sem ruídos ganhou peso. Eu reconheço o direito de cada um de construir a própria narrativa. Eu aceito a linha do tempo que escolheram seguir. E mesmo que minha voz ainda seja a que mais ecoa nos corredores da casa,
eu não serei mais quem dita o compasso do que vocês vivem. A distância, então, deixou de ser punição para se tornar um tipo de cuidado que não exige presença constante para existir. À noite, quando o vento varreu pela fresta da janela, ouvi o som de passos que não pertenciam a mim. Não eram os passos do filho voltando para uma visita improvisada, nem o retorno da esposa que antes aparecia em cada lembrança como uma presença que não cabia mais no espaço. Era o rumor distante de uma decisão compartilhada que se insinuava no ar como uma promessa não dita. A vida deles contava com a minha ausência como parte de uma construção mais ampla de respeito. E naquele silêncio, o envelope me chamou como quem convoca uma bússola após anos de ponteiros desgovernados. Não abriria, não naquele dia. O conteúdo permaneceu um segredo que não precisava de palavras para existir, apenas de tempo para maturar. A casa, que até então tinha sido o palco de uma convivência tensa, começou a parecer menos uma casa e mais uma estação de passagem. Cada quarto era uma lembrança que não se repetiria com a mesma música, cada corredor uma linha de tempo que poderia se desdobrar em vários futuros. Eu, que antes era o guardião da porta aberta, descobri que a verdadeira proteção pode ser, às vezes, não estar ali quando o mundo se precipita para dentro do espaço que você considera seu. A minha responsabilidade não era mais manter tudo intacto para que ninguém tropeçasse nos velhos ecos. Era permitir que o futuro tivesse espaço para nascer sem a minha sombra a ofuscar a luz que ele pudesse trazer. Enquanto o envelope permanecia fechado, meus pensamentos tomavam a forma de cartas que não seriam enviadas, mas que, de alguma maneira, ajudavam a medir o que significava amar com distância. Não com indiferença, mas com uma ética de presença mínima, de respeito ao tempo dos outros. Pensei no amanhã como um lugar onde eu, ainda que ausente do centro, poderia ser reconhecido como uma presença que não demanda ser a primeira, a mais ruidosa, a que tudo controla. O amor que eu quis proteger não era uma prisão de memórias, mas um espaço seguro para que quem caminha ao meu redor tenha coragem de seguir sem depender da minha autorização. Ao final do dia, o envelope continuou ali, ainda fechado, ainda respirando comigo na penumbra da sala. E eu admiti, pela primeira vez, com uma clareza que não vinha de uma decisão tomada, mas de uma aceitação gradual, que o meu melhor gesto de amor não seria uma tentativa de manter o que se foi, mas sim a curiosa certeza de que o que virá pode ser mais pleno se eu aprender a não exigir que o futuro me inclua com a mesma luz antiga. A ideia de que a vida pode continuar sem a minha presença constante não era derrota. Era uma promessa de que o que é verdadeiro permanece mesmo quando a presença não é mais obrigatória. Se, amanhã ou depois, as páginas daquele envelope precisarem ser lidas, eu estarei pronto para encarar o que vier sem fazer disso uma busca de proteção ou de penitência. Estarei pronto para ouvir, sem intervenções, para entender, sem exigir que seja de uma maneira específica, e para celebrar, mesmo do lado de fora, o nascimento de uma nova forma de amar que não precisa de meu nome para ter significado. E nesse preparo silencioso, eu percebi que a distância pode não ser apenas uma ausência, mas uma maneira de manter vivo o que me ensinou a amar, reconhecer quando é hora de deixar que o caminho siga em frente, para que o coração não se torne o último obstáculo entre dois mundos que precisam, cada qual, de seu próprio espaço para crescer. Naquela manhã, a casa pareceu ouvir o tempo respirar mais devagar, como se cada objeto tivesse aprendido a medir o próprio pulsar antes de responder aos apelos do dia. O envelope continuava no centro da mesa, imóvel, guardando entre as dobras o silêncio que insistia em crescer quando a curiosidade tentava abrir espaço para uma explicação. Não houve pressa. O ar carregava a mesma densidade de quem sabe que uma decisão, para atravessar a distância entre dois mundos, precisa primeiro passar pela própria garganta antes de alcançar o ouvido alheio. Eu me sentei diante dele como diante de um mapa que não aponta o norte, mas a direção que a coragem precisa tomar para não se tornar uma ferida aberta. Pensei no que ele continha, não como quem lê uma carta de reconciliação, mas como quem lê as linhas de um compromisso. O compromisso de não exigir presença onde a presença já não é pedida,
de não medir o amor pela sua continuidade, mas pela sua capacidade de respeitar o espaço que cada um precisa para existir. O que havia escrito parecia-me, no tom e na cadência, uma melodia que não convidava a dançar, mas a ouvir, uma canção sobre fronteiras necessárias, sobre a própria dignidade que paira quando se aprende a não serem os outros quem define o ritmo do peito. A manhã transcorreu em passos lentos, com o mundo lá fora movendo-se de maneira indiferente, como se tudo o que acontecia ali fosse um segredo entre paredes. O café ficou esquecido na xícara, a penugem do vento atravessou as cortinas com a lembrança de tempestades passadas, e o envelope manteve-se firme, recusando o impulso de abrir o que talvez dissolvesse a reserva que, por fim, eu desejava preservar. Pensei no que eu poderia responder sem ferir, sem exigir, sem retornar à velha logística de culpa que, em outros tempos, eu teria levado a sério demais. A resposta que eu imaginava não era uma desculpa nem um pedido de retorno. Era uma afirmação simples de que eu aceitaria o desenho que eles escolheram para o amanhã, ainda que minha assinatura não fosse mais a assinatura de ninguém. À medida que o dia mergulhava na tarde, uma contração suave ocorreu no meu peito. Não era mais uma tentativa de manter alguém perto para não sentir o vazio da casa. Era o reconhecimento de que o vazio pode ser, às vezes, o espaço onde o coração encontra o modo certo de respirar. E ali, entre o peso do silêncio e a promessa de uma distância que pode salvar o que ainda vale a pena, compreendi que o meu papel não era empurrar as coisas para trás, mas manter a rede de cuidado que ainda poderia existir sem a necessidade de imposição. O envelope permaneceu fechado, não como um obstáculo, mas como um lembrete de que o cuidado verdadeiro não é o de manter tudo inteiro a custo de asfixiar o que está crescendo, e sim o de permitir que cada parte do que fomos se torne, com o tempo, algo que possa coexistir sem se tornar uma prisão. Quando a noite chegou, o quarto ficou azul escuro e o silêncio ganhou o tamanho de uma sala ampla onde se poderia ouvir o rumor baixo da própria respiração. Peguei o envelope entre as mãos uma última vez, não para ceder à tentação de conhecer o conteúdo que poderia mudar o peso dos meus dias, mas para reconhecer a posição em que eu havia chegado, o de quem sabe que o maior ato de amor, às vezes, é saber permanecer afastado o bastante para que o outro aprenda a escolher por si mesmo, sem que a sombra de alguém ainda tente ditar o que eles devem ser. E ao colocar o envelope de volta na mesa, waxei o dedo pelo vidro da janela, observando a cidade que seguia adiante, carros, lampejos de luz nas fachadas, o céu que começava a se fechar em roxo profundo, e senti que o meu presente, diferente de antes, poderia ser uma forma de amor que não exige protagonismo, mas respeito. Se, amanhã ou depois, a porta se abrisse e eles entrassem de novo na minha vida, com a mesma serenidade com que entraram na sala, eu estaria ali para ouvir, sem pressa de impor uma resposta, sem a ânsia de consertar o que não precisava ser consertado. Não para receber pedidos, nem para negar o privilégio de existir ao lado deles, mas para oferecer o espaço que o mundo, por vezes, deixa como herança sagrada, a certeza de que o amor verdadeiro não sempre precisa de presença constante para continuar vivo, apenas de uma presença que se sabe adequada ao tempo de cada um. Fechei os olhos por um instante e deixei que a noite me embalasse com o seu silêncio consciente, o mesmo silêncio com que os rios aprendem a contornar pedras, o mesmo silêncio que ensina que algumas feridas só descobrem o seu remédio quando não se tenta curá-las a partir do próprio entusiasmo de quem quer sempre estar no centro. O envelope continuou ali, testemunha muda de uma decisão que não pretende retornar, mas que não nega a possibilidade de um reencontro em termos novos. E enquanto o mundo lá fora parecia apagar as luzes aos poucos, a minha casa, por dentro, aprendeu a respirar de uma maneira diferente, com a distância que protege, com a esperança de que, quando vier a hora certa, o que tiver de ser dito possa aparecer, sem ruídos, como quem acena de longe para não interromper o caminho que já foi traçado.